Jornal Gente. Bem, agora são 8h23 aqui pelo horário de Brasília. Quem vai conversar conosco ao vivo no Jornal Gente é o Major-General Raul Cunha, que é oficial do Exército Português. Ele é tem mestrado em Ciências Militares pela Academia Militar de Portugal, doutorado em História e Estudos de Segurança e Defesa, foi conselheiro militar do representante especial do secretário-geral da ONU durante o conflito no Kosovo e fala conosco agora ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Em primeiro lugar, general, muito obrigada por conversar conosco e com os nossos ouvintes aqui no Brasil. Muito obrigado. Sou eu, pelo convite que me fizeram, e tenho um especial gosto e prazer em falar para os brasileiros, para o povo irmão do Brasil. A gente que agradece. Eu queria perguntar primeiro, para a gente começar a nossa conversa, general, a sua visão a respeito dessa crise, o que levou ao que acontece hoje na Ucrânia? Uma invasão de um país pelo outro não é causada do dia para a noite, ela tem motivos históricos e tem muitas conexões entre esses motivos, mais especificamente entre responsabilidade da Rússia, da União Europeia e dos Estados Unidos em relação ao que acontece na Ucrânia. Qual é a visão do senhor sobre isso? Bom, a minha visão, que se afasta até um pouco oficial aqui na União Europeia, é que a grande responsabilidade de tudo o que está a acontecer passa primeiro por um conflito entre duas superpotências, neste caso os Estados Unidos e a Rússia, a tentativa de aproximar ainda mais as forças ocidentais da fronteira com a Rússia. E isto começou, sobretudo, em 2014, quando o presidente que era ou que era pró-russo, que estava em Kiev, foi afastado por ação e por, digamos também, quase subversão, mas sobretudo por impulso dos Estados Unidos e da União Europeia. Aquilo que se passou em 2014 foi rigorosamente um golpe de Estado, que foi fomentado e que trouxe para o governo da Ucrânia, no meio de alguma gente boa e democrata, também gente vamos assim, e que do nacionalismo extremo, que não veem com bons olhos a presença de muitos cidadãos russos na Ucrânia. São 18% dos cidadãos da Ucrânia eram russos. E, portanto, a partir desse momento, em 2014, praticamente começaram-se a alienar as posições, começaram-se a tramar as posições dos ucranianos nacionalistas contra os russos. E, portanto, este crescendo do conflito, o facto de os ocidentais não terem exercido alguma pressão para a Ucrânia cumprir os acordos que, entretanto, foram sendo firmados, levou a que, neste momento, pela ausência de uma declaração de neutralidade da Ucrânia e pela ausência de medidas que acertassem que não houvesse mais agressões armadas aos separatistas, que queriam, na altura, uma autonomia, levaram a que praticamente o presidente russo cometesse, de facto, uma agressão violenta e inaceitável contra outro país soberano. Mas o que é facto é que, face à evolução da situação, praticamente o senhor só teria uma alternativa: ou perdia a face e ficava mal visto aos olhos de todos aqueles que o apoiam na Rússia, ou fazia o salto para a frente. Eu, sinceramente, previa que ele fosse atacar na região do Donbass e, portanto, só assegurar a defesa das regiões separatistas. Mas
quando poucos dias antes o senhor presidente ucraniano declarou que queria, o presidente Zelensky, estou-me a referir, que queria ter armas nucleares, eu penso que a partir daí ficou decidido que ele teria que ser também afastado. E a Rússia tentou então uma operação de mudança de regime. E por isso atacou da maneira que atacou. Bem, quem está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes é o Major-General Raul Cunha, oficial do Exército Português, a respeito da crise na Ucrânia. A sua entrevista, general, é transmitida para todo o Brasil, pela Rede Bandeirantes de Rádio e também pelo canal Band News TV, o canal 24 horas de informação aqui do Grupo Bandeirantes. Nessa entrevista também conosco, o jornalista Cláudio Humberto, que fala agora direto de Brasília, né, Cláudio? Olá, senhor Major-General Raul Cunha, é um prazer mesmo, uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor concedeu uma entrevista recente à RTP, que repercutiu tanto, que viralizou aqui no Brasil, aqui nesses aplicativos de mensagens, a sua entrevista e circula cada vez mais. E o senhor fez uma análise completamente, como é que eu diria, tocando em assunto, em temas, né, muito sensíveis, e que as pessoas, em geral, não têm coragem de fazê-lo, né? O senhor, por exemplo, criticou aquela posição, aquela decisão do governo ucraniano, que foi saudada no mundo ocidental como se fosse uma coisa romântica, como se fossem novos, como é que chama? Guerrilheiros urbanos do século XXI, etc. Aquela coisa de armar a população, distribuir armas para quem nunca usou uma arma e estimular a população também a usar contra blindados russos. O senhor até comparou isso como se fosse o efeito, né, desses coquetéis Molotov, desses blindados, é de um mosquito picando um elefante. Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa atitude do governo da Ucrânia de armar a população e de estimular a população, inclusive, ao uso de coquetéis Molotov. Ora bem, como calcula, eu sou neste momento estou aposentado, mas fui um militar, fiz a minha carreira militar que levou 46 anos. E uma das coisas, e estive em várias missões destas ditas de manutenção de paz, e sobretudo na ex-Jugoslávia. E uma das coisas que pude precisamente presenciar foi o quão, a palavra americana ou inglesa é nasty, quão horrível se transforma um conflito quando neles são envolvidos os civis. E neste caso, da distribuição de por exemplo, em Kiev, cerca de 30 mil armas tipo à população, foi uma coisa perfeitamente inaceitável, pouco digna. Bom, conseguiu armar inclusivamente gente pouco recomendável. Neste momento a circulação de pessoas em Kiev é algo perigosa. Há conflitos, ou quando se ouvem tiros e se diz logo que são os russos, não são os russos, porque os russos ainda não estão em Kiev. São precisamente os gangues a estabelecerem os seus territórios dentro de Kiev e, sobretudo, muita gente a ser assaltada e ser morta para os poucos bens que têm. De maneira que, neste momento, a situação não é bonita. Quando eu me referi à questão do ataque com coquetéis Molotov aos carros de combate, um carro de combate moderno, aquilo é o coquetel Molotov não consegue, nem às vezes as armas mais sofisticadas anticarro conseguem penetrar no carro de combate, quanto mais um coquetel Molotov que se limita a causar o incêndio externo de uma superfície que até está preparada para resistir a isso. É evidente que nos carros mais como aqueles jipes blindados, poderá ter algum efeito. Mas para se lançar um coquetel Molotov, as pessoas têm que se aproximar dos carros. E os carros dispõem de elementos de defesa e, portanto, vão morrer essas pessoas. A pessoa que lança o coquetel Molotov, em princípio, tem que se pensar, é quase como um bombista suicida, porque já sabe que não vai sobreviver.
E, portanto, quando um presidente incita o seu povo a fazer estas coisas, ou seja, a mandá-lo a irem morrer, quando não são sequer combatentes treinados e mais são combatentes, são militares do exército desse país, não me parece a atitude mais correta. É evidente que em desespero tudo se faz, mas se calhar o Sr. Zelensky, antes, quando foi das negociações e quando tomou uma posição irredutível em relação a cumprir os acordos de Minsk e a declarar a neutralidade, se o tivesse feito, teria poupado estas vidas todas que agora estão a perder-se. E teria, sobretudo, poupado esta miserável catástrofe humanitária que está a acontecer na Ucrânia e as repercussões que está a ter. Temos que ter a noção que, neste momento, o que ele deseja mais é uma guerra mundial, pelos vistos, porque pede a intervenção da NATO, pede a interdição do espaço aéreo pela NATO, o que vai implicar, obviamente, a entrada em guerra da NATO com a Rússia. E um conflito entre a NATO e a Rússia rapidamente alastra para um conflito de nível nuclear. Só para eu... para mim... Nós estamos conversando com o Major-General Raul Cunha, que é do Exército, mestre em Ciências Militares pela Academia, foi conselheiro militar do secretário-geral da ONU e nos faz uma análise muito interessante aqui de pontos que não costumam aparecer, ou pelo menos não tem aparecido até agora. Porque o que a gente tem visto, general, no narrar dessa guerra é uma democracia consolidada, uma democracia estabelecida versus um invasor. Não faço distinção com relação a um invasor, que há uma invasão num território soberano, e isso é reprovável, que esse invasor está atingindo populações civis, quanto eu não faço nenhum reparo. Agora, a Ucrânia não é exatamente uma democracia consolidada, como o senhor falou, houve golpe de Estado em 2004, houve golpe de Estado ou revolução, como queira dar o nome, em 2014, e ela é uma gelatina em termos de nacionalidade e unidade em qualquer momento da Segunda Guerra para cá. Você tem um grupo muito grande de neonazistas ativos e agora armados, como o senhor estava dizendo, há muito e muito tempo na Ucrânia, o que não nos faz ter nenhuma certeza sobre um futuro pacífico depois que essa unidade temporária por causa da guerra terminar. Mas o que eu queria saber do senhor, de fato, é por que o senhor acha que com essa diferença militar tão gigante, a Rússia ainda não tomou Kiev, conforme era absolutamente previsível que poderia acontecer, por causa do tamanho e também do poderio muito maior do seu exército com relação ao que tem a Ucrânia, uma vez que ela não conta nesse momento com a ajuda da... Nós aqui, é até engraçado, os portugueses traduzem todas as siglas, né? Menos a OTAN, que chama de NATO, nós chamamos de OTAN, e nós não traduzimos nenhum a OTAN. Mas por que a Ucrânia ainda não invadiu a cidade de Kiev, na opinião do senhor? A Rússia, quer dizer, sim. A Rússia não invadiu a cidade de Kiev porque optou desde o início, e quem conhece um pouco da doutrina militar russa percebe isso logo, por tentar evitar muitas baixas de civis, nitidamente. Há uma nítida contenção das forças russas aos bombardeamentos e ataques sobre zonas onde existe um grande número de civis. Isso é mais que óbvio se virmos que até este momento os mortos civis rondam os 400, enquanto em outros conflitos os números são perfeitamente exorbitantes em relação a isto. A doutrina russa prevê precisamente a evitar o combate urbano, levar a que as pessoas dentro das localidades se rendam ou estão de lutar, porque não têm meios para o fazer em termos de alimentação, água, inclusivamente munições, etc.
que não consigam resistir durante muito tempo, evitando assim a destruição de vidas que não têm nada a ver com o conflito. Por exemplo, neste momento, os russos estabeleceram corredores humanitários para a saída de civis das principais cidades. E isso já prenuncia que, se calhar, depois desses civis saírem, provavelmente aí a destruição é muito maior. É evidente que é por isso mesmo que do lado ucraniano, com imensas desculpas que abriram fogo, que fizeram, que aconteceram, que estão a evitar que esses civis saiam das localidades. No caso, por exemplo, de Mariupol, estão lá 300 mil civis que querem sair, com a desculpa que um dos corredores leva para a Rússia, vem dizer que não pode ser, que isto é uma coisa inacreditável, que haja corredores humanitários que acabam por levar a população para a Rússia. Ora, desses 300 mil pessoas que querem sair de Mariupol, mais de metade são russos, precisamente. São de etnia russa e são daqueles que têm estado, de algum modo, a ser perseguidos pelos nacionalistas ucranianos. Então não faz sentido que os corredores humanitários sejam também na direção da Rússia. Por exemplo, de Kharkiv. Haja corredores para a Rússia e um corredor para as zonas controladas pela Ucrânia. Mas isso é rejeitado, até pelo Ocidente, até pelo presidente francês, como sendo uma coisa pouco digna. Desculpem, eu acho que até pelo contrário. E mais, querem que os russos garantam a segurança dos corredores humanitários, mas sim que eles podem garantir a segurança de corredores humanitários que passam por terreno que eles não controlam. De maneira que parece-me de certa maneira lógico que eles ofereçam corredores humanitários para se certificarem que ninguém é atingido nesses corredores humanitários, mas só aqueles em zonas que eles controlam. Em zonas que eles não controlam, eles não podem garantir que não vai haver ataques. E quando o que se pretende, e todas as ações que temos visto, pretendem chamar a uma intervenção da NATO ao lado das ucranianas. A questão dos hospitais que estão a ser atacados, nós vimos isto tudo na guerra da Jugoslávia, quando se colocam a artilharia, os lança-foguetes múltiplos, junto dos hospitais e se abre fogo sobre o inimigo, já sabemos que o inimigo a seguir vai fazer fogo sobre essas armas e, portanto, vai atingir os hospitais. Aquilo é um chamariz. Quando se colocam as armas de apoio de fogos no meio das cidades, é precisamente para pedir que haja baixas entre os nossos civis, para depois poderem, eles estão a atacar os civis. Mas isso é o que acontece neste tipo de conflitos, neste tipo quase de guerra, eu não dizia civil, mas pronto, porque não? É, como eu disse, uma agressão de um país a outro, e de um país muito mais poderoso a um mais fraco. E por isso, e bem, se calhar, em termos de sentimentos, em termos sentimentais, se reagiu da maneira que se reagiu. Mas, por exemplo, também se reage, quanto a mim, mal, quando aqueles que levantam questões incomodativas de alguns militares, sobretudo militares, que fomos chamados a comentar sobre isto, chamámos a atenção que não era preto e branco, não era bons e maus, era tudo um bocado cinzento e havia algumas cores que estavam a ser ignoradas, e imediatamente fomos rotulados de putinistas, de estar ao serviço do Kremlin. Eu, que toda a minha vida militar combati a União Soviética e o outro lado, e agora já sou quase que um colaboracionista, só porque não alinhei a retórica oficial e procurei informar-me e procurei ver as diferenças que havia. Senhor Major-General Raul Cunha, o senhor, além da sua experiência profissional, né, o senhor nitidamente é um estudioso desses temas, né? O senhor foi, entre outras funções que exerceu,
foi conselheiro militar do representante especial do secretário-geral da ONU no Kosovo, ali entre 2005 e 2009. Tem experiência também nessa questão de tratativas diplomáticas para a solução de conflitos dessa natureza. E eu queria lhe fazer uma pergunta que eu não sei se é delicada, porque envolve um ilustre cidadão português, que se trata do do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, né? A gente percebeu que o secretário-geral Guterres assumiu um discurso, como é que eu diria, quase como linha auxiliar da retórica do presidente americano Joe Biden, que parece ter sido o mais interessado nesse conflito, até pelo volume de armas que vendeu à Ucrânia, 600 milhões de dólares de armas, né? E aí eu queria saber o seguinte, não está faltando o Guterres, o doutor Antônio, nas tratativas pela paz? Eu fico vendo ali, a gente observa, né? Já houve 3 reuniões das partes em conflito, eles estão se matando e, no entanto, encontraram espaço para sentar e conversar. Não tem ali a mediação de ninguém, não tem ali a mediação, ou pelo menos a presença de observadores do doutor Antônio Guterres, né? É como se ele tivesse, digamos assim, renunciado ao papel que é inescapável de um secretário-geral da ONU de mediar a paz. Como o senhor avalia essa ausência da ONU, né, das tratativas ali, das negociações entre as partes, o comportamento, nesse caso específico do conflito da Ucrânia, do secretário-geral Antônio Guterres? Bom, decididamente querem pôr-me de mal com muita gente, mas eu sou muito crítico da atuação do secretário-geral da ONU. O secretário-geral da ONU não se deveria esquecer que ele tem uma posição acima de lados bons e de maus. Ele reagiu emotivamente, reagiu com as que provavelmente lhe foram dadas, muitas das quais, se calhar, de duvidosa realidade, e, portanto, sendo a pessoa que é uma pessoa muito humana, é um homem muito religioso e, portanto, ele é um católico devoto. Em jovem foi da juventude católica, militante, portanto, sendo a pessoa que é, tendo sobretudo um passado no âmbito da defesa ou da ajuda humanitária e nessa ótica, provavelmente reagiu mais emotivamente do que aquilo que deveria ter reagido. Sendo secretário-geral da ONU, deveria ter alguma calma, alguma reserva em lidar com as questões da maneira que lidou. A sua hostilidade para com a Rússia e o representante russo foi notória, chegou-se a assistir a uma discussão entre os dois e, portanto, a partir desse momento ele perdeu pelo menos a credibilidade para agir como mediador para o lado. Eu estou convencido que do lado russo não vão ver com bons olhos a sua entrada como um mediador no conflito, o que foi muito mau. As Nações Unidas, de facto, são o fórum onde estes conflitos devem ser dirimidos de alguma maneira. Reparem, agora tem que se buscar países como a China ou a Turquia, que estão um bocado fora. Embora me custe a crer, eu acho que pronto, um dos resultados positivos, se é que se pode falar em positivismo numa coisa deste género, mas um dos resultados positivos é a importância que assumem potências como a Índia, o Brasil, a China, em termos de alternativas a esta loucura que agora graça aqui, tudo porque se pretende combater, isto é o meu ponto de vista, a tendência de haver um multipolarismo. Mas o que é facto é que, se calhar, disto pode ser que resulte um bocadinho mais de força naqueles que acreditam que o multipolar é melhor que o unipolar.
Muito ao Major-General Raul Cunha, oficial do Exército Português, por essa entrevista concedida aqui ao vivo à Rádio Bandeirantes, que foi veiculada para todo o Brasil pela nossa rede de rádio e também pelo canal Band News TV. General, muito obrigada, pela sua atenção, pela conversa.